Fala pessoal, sou Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer furações no padrão circular. Eu já tinha feito um vídeo mostrando como fazer essas furações no Mac 3, mas no Mac 3 ele tinha um comando específico e aqui no Linux CNC não tem. Então eu vou mostrar como é feito aqui no Linux CNC. No caso são essas furações, no caso de flange, que a gente precisa fazer furações no padrão circular. No Mac 3 eu tinha feito essa peça, mas tinha o comando específico. No Linux CNC não tem, então vai ser um pouco mais trabalhoso. A gente vai precisar usar trigonometria. Mas para facilitar um pouco também, eu vou usar a programação parametrizada, juntando a trigonometria com a programação parametrizada. No caso de 4 furos, é bem simples. A gente só precisa alinhar os furos nos eixos. Esses 2 furos vai ser feito no eixo X e esses no eixo Y. E é só botar as coordenadas. É bem simples. Mas para 6 furos ou mais, a gente consegue alinhar esses 2 furos no eixo X, mas esse daqui não. A gente vai precisar achar as coordenadas dele, tanto em X quanto em Y, para chegar a esse ponto. E isso a gente faz com trigonometria. Vou fazer aqui as coordenadas cartesianas. Y e X. Aí vou colocar os 6 furos. Essa coordenada é fácil, né? A gente só vai botar o valor do raio. Vou considerar um raio de 100, então aqui seria x 100, e ele iria para esse posicionamento. Mas para fazer esse furo, tem que ter a coordenada em x e em y. Então a gente vai usar trigonometria. Para achar o posicionamento em x, a gente vai usar cosseno do ângulo. E qual é o ângulo? O ângulo é essas furações dividido pelos 360, que vai dar 60. Daqui para cá vai ter um ângulo de 60. Então vai ser o cosseno de 60 vezes o raio. O raio a gente considerou 100, então vai ser cosseno de 60 vezes 100, que é igual a 50. Aí já temos a coordenada em x. Para achar agora a coordenada em y, a gente vai usar o seno no lugar do cosseno, né? Seno de 60 vezes o raio, 100, que vai ser igual a 86,6. Agora a gente tem as coordenadas desse ponto. Mas com a programação parametrizada, a gente não vai precisar ficar calculando esses números. O próprio Linux CNC vai calcular para a gente. Nesse caso e em alguns outros casos, vai acontecer isso. Essa distância aqui é a mesma dessa, só que muda o sinal, né? Tipo, vai ser esses mesmos valores com sinais diferentes.
Aqui a gente tem o y positivo e o x positivo. Aqui a gente tem o y positivo também, mas o x negativo. Nesse outro quadrante, negativo e negativo. E aqui, negativo e positivo. Então, quando a gente fizer o código lá, a gente vai usar esses mesmos valores, só que negativo. Para o lado de cá, o valor que a gente ia colocar em x, vai colocar o mesmo, só que negativo. Nesse caso aqui, o y continua positivo, mas quando vier para esse quadrante, os dois vão ficar negativo. O mesmo valor, só que negativo. E esse daqui, y negativo e x positivo. Aí, esse cálculo aqui, a gente não vai precisar fazer sempre. A gente vai parametrizar esse cálculo. Então, o Linux CNC que vai fazer o cálculo para a gente. A gente não vai precisar estar com uma calculadora calculando esses números. Aqui eu já coloquei entre colchetes, porque é assim que o programa reconhece, né? Se botar entre parênteses, ele vai identificar como um comentário e não faz o cálculo. Para fins de cálculo, usa os colchetes. Vou fazer aqui como a gente vai escrever o programa, né? Vai ser G0 x colchete cosseno de 60. A estrelinha, que é o sinal de multiplicação no programa, e a cerquilha, que é o parâmetro que eu vou colocar. No caso, o raio, ele vai ser parametrizado para a gente poder alterar esse raio e fazer a furação com qualquer raio, né? Aí aqui vem o y agora. Colchete, aí seno agora de 60 também. E o mesmo parâmetro. Ó, a gente vai colocar isso no programa, no G-Code, e o próprio Linux faz o cálculo. A gente não vai precisar estar colocando os valores aqui. Com isso aqui ele já obtém os valores. Aí lembrando que para fazer as outras posições a gente vai mudar o sinal. Então eu adiciono aqui o sinal de negativo aqui antes da cerquilha. Vou mostrar agora no programa. Eu já tenho esse programa para 6 furos pronto, então eu só vou mostrar ele, né? E depois vou fazer um de 8 furos e de 10 furos. Aqui está o programa. O primeiro parâmetro é o valor do raio, né? Esses outros parâmetros aqui, ele não é do posicionamento das furações, mas é a profundidade que vai ser feita a furação e o avanço dessa profundidade. Eu furo aqui em 25 milímetros por minuto. E se eu quiser alterar, eu só altero aqui, não preciso mudar todo o programa. Aí, como eu sempre gosto de colocar o posicionamento no zero da peça, aqui em velocidade, e ligar o spindle e a primeira coordenada. Como eu falei, não precisa, né? Como está alinhado no eixo X, ele só está com o parâmetro, que é o cerquilha 5, com o valor de 100, que seria o raio, né? Aqui é o comando para furação, que eu falei, né? E aqui o comando que a gente acabou de fazer
do posicionamento dos furos. Tá vendo que não tem nenhum valor, é só a parametrização. Aí ele vai fazer o segundo furo, né, e vai vir para o terceiro. Aí observa que no terceiro já tem o negativo. Esse negativo é para fazer no outro quadrante. O quarto furo, também alinhado com o eixo, eu só coloco o valor negativo. Então tá aqui também. Vou descer mais aqui. Pronto. E aqui os outros dois furos. No quadrante negativo, fica os dois negativos. E aqui só o Y negativo. Aqui a gente já consegue ver a imagem formada, né? Aqui os 6 pontos. A linha em azul, ela indica movimento no G0. E a linha branca é movimento no G1. No caso, ela só está com velocidade controlada, que seria quando está furando a peça, nessa partezinha aqui. O resto é só movimentação. Pronto, agora eu vou fazer ele com o raio de 50 e vai criar essa mesma forma aqui dentro, né? Dentro dele. Aqui no programa, vou alterar aqui. Para 50 e salvar. Agora vou abrir lá e ele vai criar aqueles mesmas 6 furações, só que com o raio de 50. Foi criado e o mesmo programa vai fazer essa outra furação. Feito. Aí esse é para 6 furos, no caso vai poder fazer qualquer diâmetro, qualquer raio no caso, né? Então a gente vai fazer um programa igual, só que para 8 furos. Para 8 furos, a gente vai conseguir alinhar 4 furos nos eixos, né? E 4 furos a gente vai precisar da trigonometria. É mais simples esse, que é basicamente igual ao de 6 furos, só que a gente vai adicionar mais 2 furos que ficam alinhados no eixo. Então aqui agora esse ângulo vai ser 45 graus, em vez de 60
do outro. Vamos usar 45 com o mesmo programa, aquele mesma linha de código. E para 10 furos tem outra situação, né? Vou mostrar aqui. A gente só vai conseguir alinhar 2 furos, no caso de 10 furos, e 2 furos vão precisar da trigonometria. Só que o que acontece? A gente tem 2 furos no mesmo quadrante. E aqui, no caso de 10 furos, vai ser o ângulo de 36. Então, esse ângulo aqui, ele é 36. Mas esse outro aqui, ele não é 36. Ele vai ser 72, porque é o ângulo com referência nesse eixo aqui. Então daqui para cá 36 e daqui para cá 72. Ele vai somando, né? No caso de mais furos também vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter que ir somando os ângulos e colocando. Cada linha vai ter que ser uma linha com o ângulo de 36 e a outra linha com o ângulo de 72. Já criei as pastas aqui. Para facilitar um pouco, eu vou copiar algumas coisas do outro código. Esse é o código de 6 furos. Eu vou copiar ele daqui para cima. Pronto, tá aqui. Tem nossos parâmetros já. Primeira mudança aqui é mudar o ângulo para 45. Certo. Aí a gente vai adicionando agora. Esse é o primeiro furo, alinhado com o eixo X. E esse outro no meio, né? Então o próximo furo vai ser alinhado com o Y. Esse bloco aqui é o bloco de furação. Não precisa dessa primeira linha. Vou copiar com ela, porque eu uso aqui para ter uma aproximação da peça mais rápida, mas não precisa dela. Vai ficar usando só a partir do G1 e o G0 para retornar para o ponto zero. Deixa eu copiar esse aqui. Aí aqui vai ser alinhado com o eixo Y. Então vai ser G0, X0, Y, cerquilha 5. Aqui já temos nosso terceiro furo. E o quarto furo, vamos copiar aqui.
O quarto furo, ele está no quadrante que o x é negativo. Certo. Vou colocar todos logo, depois eu adiciono a parte da furação. Então o outro vai ser G0 x menos cerquilha 5 y0. Nesse outro aqui, tanto o x quanto o y vai ser negativo. O outro furo alinhado com o y, só que negativo, né? G0, x0, y menos cerquilha 5. Vamos adicionar o último furo agora. E esse último só o y que é negativo. Agora vou copiar esse bloco e colocar em todos. E para encerrar o programa, M5, M30 e o sinal de porcentagem. Salvar. E agora vamos abrir para ver se ficou tudo certo. Vou limpar aqui para sair esses 16 furos. Vamos abrir o de 8 furos. Pronto, foi feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 furos. Vou botar para ele rodar só, simulando. Vou desligar a mesa aqui. Feito. Fazer o de 10 furos agora. Para adiantar, eu já fiz aqui o código de 10 furos.
Aí a diferença dos outros é o que eu falei aqui. Uma furação vai estar em 36 graus e a outra 72. Aí aqui, como os furos ficam espelhados, aí vai ser 72 e 36. E mudando os sinais. X negativo, Y positivo. Só um dos furos fica alinhado com o eixo X. Tá aqui. Aí muda aqui 36 com os dois sinais negativos. E aqui 72 com os dois sinais negativos. Vou abrir o código aqui no Linux para a gente ver como ficou. Já dá para ver aqui as 10 furações. Esse menor foi o de 8 furações. Vou simular aqui também com a máquina desligada. Feito. E esses códigos não servem também só para furação, né? A gente pode trocar o G0 pelo G1 e assim fazer outras geometrias, né? Sextavado, 8 lados, 10 lados. É só vir aqui no lugar do G0, a gente colocar G1. E lembrando que vai ter que botar um F também, que é a velocidade aqui no final. Trocou para G1 e botou o F, aí ele vai trabalhar com a velocidade controlada, né? Podendo cortar uma peça, fazendo o sextavado ou 8 lados, dependendo do que precisar. Preparei aqui a máquina para fazer a demonstração fazendo 10 furos, né? Dez furos feitos. Agora eu vou fazer 8 furos dentro desses 10 furos.
Oito furos também. E fazer o de 6 furos dentro do de 8 furos agora. É isso aí. Valeu, pessoal.